Darcy Ribeiro é um homem que se orgulha das amizades que conquistou, mas não se esquece daqueles que fizeram sua cabeça. Um dos primeiros foi o poeta Carlos Drummond de Andrade, que, conta Darcy, o desasnou. Outro poeta, Manuel Bandeira, também faz parte de sua vida. E Gilberto Freire produziu com Casa Grande e Senzala o mais importante livro do país. Darcy, grande namorador, se encanta com a capacidade de produzir canções amorosas de Vinícius de Moraes. Admira o orgulho de ser negro de Gilberto Gil e o tropicalismo de Caetano Veloso. Ele revela ainda que sua grande paixão foi Gal Costa, que reinventou a mulher. Outra mulher que admira é Zélia Cardoso, que teve coragem de assumir que namorava enquanto era ministra da Economia. Zélia, senador? Ela está casada. Senador, por falar em amizades e admiração, eu conversei esse fim de semana com o Caetano Veloso, que disse que gostaria muito de estar aqui entrevistando o senhor. E eu falei, bom, já que você não pode ir ao programa, porque ele vai fazer um show amanhã em Nova York, em homenagem ao Tom Jobim, eu falei, você faria uma pergunta ao senador? E ele, olha, eu gostaria muito de saber do senador o seguinte, ele diz o Caetano, qual é o segredo da eterna adolescência dele? Porque uma das coisas que eles mais admiram no senhor é esse ar adolescente que o senhor mantém até hoje. O Caetano é um dos intelectuais que eu mais admiro. O Caetano é um homem da música, com uma criatividade formidável. Mas eu acompanhei esse grupo, eu sou muito velho. Então eu vi o velho Edgar Santos, um reitor luminoso, que fez um reitorado na Bahia, trazendo cultura europeia, trazendo a cultura erudita mais avançada para a Bahia. E que teve a coragem de levar para a Bahia também a mulher mais admirável que andou para São Paulo, Lina Bobardi. Lina é gênio. Hoje, o mundo está descobrindo a Lina, e a exposição da Lina no mundo inteiro. Quem fez o Museu de Arte Moderna aqui, ela com Vério Bardi. Então, eu vi o ambiente criado por Edgar, por Lina, em que surgem Glauber, Gilberto, Caetano, Betânia, Gal. Umas pessoas lindas. Eu, quando estava preso, tomei-me de uma paixão pela Gal, porque você lembra que Gal reinventou a mulher, né? Naqueles anos 70, ela inventou a mulher toda cheia é uma espécie de Carmen Miranda mais moderna, com plumas e coisas. Eu tinha uma tesão na Gal, preso, tem muita tesão, horrível. Eu vivia encandecido pela Gal. Não houve nada porque a Marinha me libertou e o Exército quis me prender. Eu fiquei 3 dias livre, escondido no apartamento. Não deu para ver a Gal, foi uma lástima. Senador, mas nos últimos tempos, o senhor deu, e depois o senhor mesmo brincou com isso, diversas últimas e históricas entrevistas. O senhor percebeu que o Matinas já se referiu 2 vezes a essa entrevista como uma entrevista histórica. Essa é mais uma das suas últimas entrevistas e nós vamos estar aqui no ano 2000 voltando a entrevistá-lo? Meu querido, eu peço a Deus ou ao diabo, eu quero viver. É claro que eu quero viver com tesão, eu quero viver com curiosidade, eu quero viver lendo, eu quero viver escrevendo. Eu dou a impressão de que sou meio boêmio. Eu sou um besta. Você sabe que eu nunca fui a boate. O bom sujeito, meu irmão, por exemplo, vai para o bar tomar cerveja e mijar com os amigos, aquela coisa de tomar chopp, mijar, ficar conversando. Eu nunca prestei para isso. Quer dizer, eu sou uma máquina de ler, de comer papel, de pensar. E é claro que eu gosto muito de ação. Fazer escolas, estar em cima. O Brizola diz que eu sou como Israel Pinheiro, sou fazedor. Eu fiz o sambódromo. Por exemplo, outro dia o Brizola estava lá em casa, por causa de uma fundação meia que nós queremos, e ele dizia, eu jamais imaginaria, no exílio, que a primeira obra seria um sambódromo. Culpa sua. Ele disse, não, o sambódromo, todo ano se fazia um arranjo que era muito caro. Eu propus fazer um permanente, consegui que o Oscar fizesse a planta, e eu meti 200 salas de aula debaixo da arquibancada. Então, o sambódromo é um escolódromo, que empresta sua sede uma semana por ano para o carnaval. Então, me deu muita satisfação. As coisas que eu fiz, fazer isso, na vida de Getúlio Vargas, eu passava outro dia. Lá eu fiz sambódromo, a escola
estadual, a Biblioteca Estadual, a Casa França Brasil, o Monumento a Zumbi de Palmares. Tinha lá uma fábrica de escolas enorme que o imbecil acabou. Ele fazia uma escola por dia. Então, eu gosto de fazer coisas, eu sou homem de fazimento, de organizar administrativamente. Agora, por exemplo, eu mantive durante um ano um programa de 1 hora por dia para melhorar a qualidade das professoras na TV Manchete. Fiz 400 horas de filmagem. Eu preparei 600 livros. Bom, não vou contar a vantagem. Eu gosto de dirigir coisas, de organizar equipe, de fazer. As minhas equipes sofrem muito, eu sou muito bruto, sou muito ríspido, mas todas gostam muito de mim. Por quê? Eu dou carona às pessoas nos meus ideais, nas coisas que eu quero fazer. E eles têm um sentimento que estão fazendo. Então, eu tenho algumas amigas admirabilíssimas e que... Por que eu estava nisso? Porque nós combinamos que nós vamos voltar a entrevistá-lo no ano 2000. E o senhor disse que o senhor está impondo as condições. Bom, Nós não temos certeza se nós estaremos aqui, os entrevistadores. Mas câncer é um trem terrível. Eu tive 2. Há 20 anos tive um e deixaram vir aqui para morrer. Eu não queria morrer, joguei fora, pisei nele e saí bem. Mas me obrigaram a dizer outra vez. Agora me vem esse segundo. Eu sempre dizia que eu não podia morrer de pneumonia dupla, porque eu só tinha um pulmão. Mas eu não sabia que podia haver sequencial. Teve uma, depois teve outra no mesmo pulmão. E quase acabou comigo. Professor, e é muito ruim o câncer. Ele é ruim assim, mas o remédio do câncer é pior. Por exemplo, eu era bonitinho. Olha o meu cabelo. Acabou tudo. Então, esse negócio de perder, eu gostava de... A imagem que eu tenho de mim é uma cabeleira de poeta, de gênio. De repente, eu fiquei com cara de guarda-livro. Esse cara não me agrada nada. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor. O senhor estava falando da sua vocação para fazedor. Na última década, a sua imagem de fazedor, sua vida de fazedor, teve muito ligada ao brizolismo, ao Brizola. Eu lhe pergunto, o que vai sobrar do brizolismo depois do Brizola? Vai sobrar alguma coisa? Olha, depois do Brizola vai sobrar o quê? Depois de você vai sobrar o quê? Depois de cada um de nós não se sabe. O Brizola é uma das figuras mais bonitas da história política brasileira. Nunca houve um brasileiro eleito em 2 estados, importante como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Nunca houve um brasileiro que podia escolher em que estado queria ser eleito. O Brizola teve derrota, mas teve grandes vitórias. Contra o Brizola, toda a mídia se incendeia contra ele, se encandece contra ele. Ninguém tem dúvida de que o Brizola não veio brincar no mundo. Se ele chega ao poder, ele tenta fazer coisa, a propor. Muita gente tem essa convicção. E há uma campanha, quase ganhou na eleição passada. Ele perdeu do Lula por 300 votos, 300 mil votos. Em 89. Se tivesse ganho, teria tido outra perspectiva. Brizola também foi muito alisado, lixado pela vida, está muito sem aresta. E o Brizola, eu vi, por exemplo, o Brizola no exílio, anos. Eu não era do Brizola, era do Jango, e os 2 grupos eram diferentes. Nós estamos tentando fazer o que fosse possível fazer legalmente, com gente como Cavalho Pinto. O Brizola não acreditava nisso, tinha grupo dos 11, mas no exílio nos encontramos. Depois eu vi uma coisa incrível, a Internacional Socialista. Por exemplo, você sabe, Foro Internacional Socialista, Fernando Henrique, Arraes, Valdir Pires, Gasparian, bom, todo mundo. Ela nunca viu ninguém. Brizola chegou e ela viu. Esses cabrões se conhecem. Então é incrível. Eu fui a Paris, você conhece Paris? Em Paris, eu fiquei hospedado, porque estava conversando no Regine. E com tratamento, chefe de Estado. Então eu me lembro, a maravilha que foi os dias passando no Regina, porque estava lá o dono de uma Mitsubishi Chuchu, esses filmes japoneses, enormes. E ele era cuidado pela mulher das mais lindas que eu já vi, uma geisha, mas uma geisha vestida de geisha, que era uma beleza, e que vinha lá, organizava uma série de cortinas para o homem comer dentro do cortinado. Mas vê-lo organizar aquilo era uma beleza. Então, eu vi o Brizola tratando com o Willy Brandt, ficou amigo dele. Brizola só fala português e espanhol, é incrível. E eu vi o Brizola ficar amigo do Mitterrand, ficar amigo do... Agora, professor Darcy, uma curiosidade, quando o senhor e o governador Brizola estão conversando, como é que faz? Como é que um consegue ouvir o outro? Sei lá, eu gosto de ver o Brizola, não converso muito com o Brizola, ele conversa muito mais com outra pessoa que comigo. Nós temos um paralelismo tal que a gente, com poucas palavras, se entende. Ele quer as coisas